Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso segundo encontro da semana do RH Estratégico. O tema do vídeo de hoje é a jornada do colaborador, como desenhar uma. Antes de eu entrar no conteúdo propriamente dito, eu preciso alinhar algumas coisas com vocês. A jornada do colaborador nada mais é do que a trajetória que ele faz, desde o primeiro contato que ele tem com a empresa até a saída dele da organização. A base para você definir a sua estratégia de recursos humanos está em estudar qual é a melhor trajetória para a sua organização. Quais são as etapas que o colaborador vai percorrer? Que políticas e procedimentos de RH vão embasar a experiência que ele tem na organização? É daí que vem o termo Employee Experience, um termo amplamente utilizado no mercado. Montar a jornada do colaborador é se preocupar com a experiência que ele vai ter na organização, desde o primeiro contato até a sua saída. Isso agrega valor à organização, ajuda a reter funcionários, a melhorar a percepção de clima interno e a atrair as melhores pessoas para trabalhar na sua empresa. Então, a partir de agora, eu vou compartilhar minha tela com você para que você, junto comigo, acompanhe os slides que eu preparei exclusivamente para a nossa aula de hoje. Vamos lá? Então, como eu falei na abertura do vídeo, a jornada do colaborador, também chamada de Employee Experience, é o percurso que o colaborador faz desde o primeiro contato que teve com a organização no processo de recrutamento e seleção até a sua saída da empresa. Por que é importante desenhar uma jornada, né? Pensar em uma jornada para o colaborador? Em primeiro lugar, porque concretiza a sua estratégia de gestão de pessoas, concretizar, gente, no sentido de que você consiga ver a conexão entre as estratégias, né? Numa primeira etapa de experiência do colaborador eu faço isso, logo na sequência eu faço aquilo. É como se você criasse uma conexão entre todos os processos de RH e concretizasse a sua estratégia. Em segundo lugar, padroniza os processos e procedimentos da área de RH, porque a partir do momento que você define e desenha todas as etapas da jornada do colaborador, você precisa escrever os processos relacionados a ela, os processos e políticas. A partir do momento que você desenha uma política, você define um norte para a organização do que vai ser tomado de decisão, como essa decisão será tomada naquela determinada situação. Isso evita favoritismo, porque as decisões serão tomadas de acordo com o procedimento e não considerando caso a caso. Terceiro ponto, orienta os líderes naquilo que precisa ser feito, ao invés de cada líder em uma área diferente tomar decisões sobre a mesma situação de formas completamente diferentes, você norteia o que você espera daquela liderança. Isso evita uma percepção muito comum nas organizações de que, conforme eu mudo de gestor, parece que eu estou numa empresa diferente. Vocês já ouviram falar disso? Eu já ouvi pra caramba ao longo da minha trajetória profissional. Ter a jornada do colaborador descrita, com os processos relacionados, evita essa sensação. E por último, melhora o clima organizacional. Porque, gente, se você descreveu de forma clara a jornada do seu colaborador, se você cuidou para que cada ponto dessa jornada trouxesse uma percepção positiva para ele, se você preparou o gestor para que o gestor conduza o colaborador nessa jornada, se você evitou favoritismo dentro da sua organização, é muito claro que o clima organizacional sofrerá um impacto positivo, ok? Agora eu vou compartilhar com vocês os pilares para desenhar a jornada de um colaborador. Dentro do processo de desenho do Employee Experience, você precisa levar 3 coisas em consideração. Primeiro, a cultura organizacional. A jornada do colaborador da sua organização, da organização em que você atua hoje, não necessariamente vai ser a mesma da minha organização.
elas podem ter pontos e etapas diferentes. Ou tem as mesmas etapas, mas o recheio da etapa, o que contempla cada uma, é diferente. Por quê? São culturas organizacionais diferentes. São organizações, às vezes, com negócios, missão, visão, valores completamente diferentes. Então, a sua jornada precisa estar conectada ao negócio da organização. Ela precisa ter a cara da organização que você está inserido. Isso é um primeiro pilar. Segundo pilar, políticas de gestão de pessoas. Cada uma das etapas da jornada do colaborador precisa ter as políticas de gestão de pessoas associadas a elas. O que são as políticas? São os processos de RH que estão inseridos naquela etapa de experiência do colaborador. Exemplo, na etapa de recrutamento e seleção, você precisa ter a política de recrutamento e seleção bem descrita. Se a sua organização tem um processo de indicação, ela precisa ter uma política de indicação descrita. Algumas empresas, por exemplo, dão prêmios para colaboradores que indicam talentos que ficam na organização além do período de experiência, por mais de 6 meses, por mais de 1 ano, né? Então, se você tem isso como política na sua organização, aliás, se você tem isso como prática, isso precisa estar descrito numa política. E esses documentos vão embasar a trajetória do colaborador nessa etapa de recrutamento e seleção. Um outro pilar, o pilar liderança. A liderança é a responsável por acompanhar o colaborador em todas as etapas da jornada. O RH desenha a jornada e desenha as políticas de gestão de pessoas, mas é o gestor que acompanha o colaborador nessa trajetória, não somos nós. Por isso a importância de você também ter como foco a preparação da liderança. Não adianta, mais uma vez, eu já falei isso em outros vídeos, você desenhar uma trajetória linda, uma jornada com etapas bem definidas, políticas bem descritas, se no dia a dia o colaborador não sabe nem que aquela política existe, porque o gestor dele não fala sobre ela e não aplica. Percebem a importância? Então, considerem na estratégia de vocês, ao desenhar a jornada de um colaborador, preparar a liderança para isso. Aí você pode estar se perguntando assim, né? Poxa, Fabi, mas como é que eu vou fazer isso de forma prática? Você pode criar treinamentos para liderança em cada etapa da jornada. Então, se a sua jornada começa pela etapa de recrutamento e seleção, que é o que eu indico mesmo que comece, você pode criar um treinamento para os gestores sobre essa etapa. Se a sua segunda etapa é integração, crie também um outro treinamento sobre integração. Defina bem os papéis e responsabilidades, o que é responsabilidade do RH, o que é responsabilidade do gestor. Faça reuniões de acompanhamento com os líderes para saber se eles estão ou não estão conseguindo no dia a dia colocar essa jornada em prática. Agora que a gente já deu essa introdução, já viu o que é principal sobre o conteúdo, sobre o tema de hoje, eu vou começar a dar o passo a passo para vocês de como, de fato, você pode desenhar a jornada de um colaborador. Para começar, eu quero sugerir para vocês esse ciclo de gestão de pessoas. Quem me acompanha nas redes sociais viu que no início desse ano eu falei pra caramba sobre o ciclo de gestão de pessoas. Esse ciclo representa a jornada do colaborador dentro da empresa. Percebam que ali uma primeira etapa é a etapa de selecionar e contratar. A segunda etapa é a etapa de receber e integrar. A terceira, treinar. A quarta, avaliar, e a quinta, decidir. Eu não vou agora aprofundar cada uma delas, porque eu vou fazer isso já já. Eu só quero que vocês entendam o seguinte, minimamente, quando você desenhar a jornada do colaborador na sua organização, quer dizer, as etapas de gestão de pessoas pelas quais ele vai passar, esses processos precisam estar incluídos na sua estratégia. Você pode chamar essas etapas de um outro nome, ou inclusive
criar outras etapas. Eu já vi, por exemplo, alguns RHs separando essa etapa 2. Tem uma etapa de receber e uma terceira etapa como etapa de integrar. Eu já vi jornadas também que não tem a etapa de treinamento. Você vai desenhar os passos, de novo, de acordo com a cultura e as necessidades da sua organização. Eu só quero que você tenha em mente o seguinte: minimamente ela precisa contemplar esses conteúdos, mesmo que você chame de uma outra forma. E agora eu quero explicar por que eu representei a jornada através de um ciclo. Que eu poderia ter colocado uma linha reta, né, um passo a passo, mas por que eu desenhei e representei através de um ciclo? Eu vou voltar aqui para conseguir ilustrar melhor isso para você. Eu ilustrei como um ciclo porque o colaborador ele pode voltar à etapa 1 mesmo estando dentro da organização. Imagine que o colaborador hoje, vou pegar um exemplo fictício, imagina que você tem um colaborador que é um analista financeiro e ele está fazendo processo para se tornar um supervisor de folha de pagamento. Aí você abriu o processo interno, ele se inscreveu e ele está fazendo o processo. Para essa posição de supervisor de folha de pagamento, ele voltou para a etapa 1 do ciclo. Ele voltou para a etapa de seleção. Então ele vai participar por um processo, vai fazer entrevista, tudo direitinho. Digamos que ele seja aprovado. Ele vai sair da área financeira e vai para a área de folha de pagamento, ser supervisor. Nesse caso, ele ainda tem um outro nível de complexidade, porque ele está deixando de ocupar uma posição que não tem pessoas abaixo, onde ele não é líder, ele está passando a ocupar uma posição de liderança. Ele precisa passar pela etapa de receber e integrar novamente, porque ele precisa ser recebido na área nova, conhecer os processos da área nova, conhecer as pessoas. Cabe à área de RH suportar esse colaborador para que ele consiga minimamente entender o que se espera de um líder naquela organização, receber as recomendações e os treinamentos iniciais para ele atuar como líder. Para isso, ele precisa ser treinado. Depois ele vai ser avaliado como supervisor. Então, entendam que a representação, na minha visão da jornada, ela cabe muito bem como um ciclo, porque ele pode ser reiniciado mesmo dentro da organização. Antes da gente prosseguir e eu abordar cada uma das etapas, eu quero primeiro diferenciar para vocês o que eu estou chamando de política e o que eu estou chamando de procedimento. Quando eu digo para vocês que cada etapa da jornada do colaborador ou do ciclo, né, de gestão de pessoas precisa ter as políticas e os procedimentos associados, é importante que você saiba do que como é que eu estou diferenciando cada um deles. Eu estou chamando de política o documento que define como as coisas são feitas na sua empresa. Então, nesse documento vai constar o objetivo do documento, as definições, papéis e responsabilidades, quem está elegível àquela política, prazo, custo, etc. Exemplo, digamos que você tenha uma política de cargos e salários, ou também algumas pessoas chamam de política de meritocracia, ou política de promoção, você vai decidir o melhor nome para sua organização. Nesse documento, você precisa deixar claro para todos os gestores e colaboradores quais são os critérios para você receber o aumento de salário, de quanto em quanto tempo é possível fazer esse aumento, qual é o percentual mínimo, qual é o percentual máximo, quem está elegível, quem não está. Nesse exemplo que eu estou dando de política de cargos e salários, ele é um documento que norteia, que faz parte, né? Ele é que faz parte da etapa decidir. Não adianta você descrever as etapas da jornada do seu colaborador sem documentar as políticas relacionadas a essa etapa, porque senão os gestores vão ficar perdidos e cada um vai tomar a decisão de um jeito. E isso causa uma má impressão da jornada,
porque o colaborador que está tendo a experiência de passar por aquela etapa fica com a sensação de que há uma desorganização ou um desalinhamento entre os gestores. E o que eu estou chamando de procedimento é o passo a passo de uma determinada política. Então, eu vou voltar para a política de cargos e salários. Então, você descreveu todos os itens que eu citei na sua política. Qual é o próximo passo? Você descreveu um passo a passo de como o aumento será imputado no sistema, ou de como o gestor vai solicitar esse aumento. Então, o procedimento é o seguinte: o gestor precisa preencher um formulário de movimentação de pessoal, onde ele diz ali o cargo futuro do colaborador, a partir de quando ele quer dar aquele aumento, qual é o percentual de aumento. Esse documento vai para o DP. O DP valida se está dentro ou fora da política. Se tiver, o DP tem até tantos dias para jogar isso na folha. Isso é um procedimento. Isso não é uma política. Mas o procedimento, ele precisa nascer a partir da política. Não adianta você escrever a política e não definir como ela será executada de forma prática. Senão, você diz para o gestor que o que ele precisa fazer, mas não diz o como ele precisa fazer. Senão, você dá uma informação incompleta para o gestor. Você diz o que ele precisa fazer, mas como especificamente ele tramita aquele processo, fica vazio. É isso que eu estou chamando de políticas e procedimentos, e em todas as etapas você precisa pensar em quais são necessários descrever. É isso que eu estou chamando de políticas e procedimentos, e todas as etapas da jornada do colaborador têm as suas políticas e seus procedimentos associados. Agora eu vou aprofundar etapa por etapa com você. A primeira etapa, selecionar e contratar, tem as seguintes políticas associadas. Ela pode ter uma política de recrutamento e seleção, uma política de admissão. O que tem na política de admissão, gente? Tem organizações que não processam admissão em qualquer dia do mês. Eu só admito no dia 1º e no dia 15. Ou eu só faço admissão na primeira e na terceira segunda-feira do mês. Ou, aqui na minha empresa a gente só admite no dia 15. Eu não sei, você pode ter uma política para definir isso, tá? Política de RI, recrutamento interno. Quais são as etapas do recrutamento interno? Quem está elegível a participar? Política de indicação, que eu já citei também no início do vídeo. Uma política de contratação de familiares e ou contratação de ex-funcionários. São recheios da sua etapa de selecionar e contratar. Quais são os procedimentos associados a essa etapa? Como um procedimento de abertura de vaga, em que você vai explicar para o gestor como ele abre uma vaga, como ele solicita uma vaga ou de substituição de aumento de quadro. Quais são os procedimentos para aprovação de vaga? Quer dizer, se eu como gestor abro uma vaga, quem depois de mim aprova essa vaga? Para que ela de fato seja trabalhada pela RH. Tem que ser o diretor da empresa ou precisa ser o diretor e o presidente? Isso precisa estar descrito no seu procedimento. Procedimento de admissão. Que documentos eu preciso recolher? Que documentos eu passo para o DP, né? Se você não for uma pessoa que já seja da área de departamento pessoal. Tem um checklist? Não tem um checklist? Isso tudo precisa estar definido no seu procedimento, ok? Na etapa de receber e integrar, quais são as políticas que estão associadas a ela? Política de boas-vindas, você manda um e-mail para todo mundo anunciando que chegou uma pessoa nova? Ou você faz um tour pela empresa apresentando o novo colaborador? Isso é algo que pode estar na sua política de boas-vindas. Política de integração institucional. Existe uma integração institucional na sua empresa? Se sim, quem operacionaliza essa integração? É o RH? O que é falado nessa integração institucional? É uma apresentação? Existe uma etapa dele ficar em alguma área de negócio? E a política de integração funcional. A integração funcional é o processo em que o próprio gestor vai integrar o colaborador na área em que ele vai atuar. Você também pode descrever aqui
num documento o que minimamente o gestor tem que fazer para receber as pessoas da sua equipe. E quais são os procedimentos associados? O procedimento de comunicação da chegada desse novo colaborador. Quer dizer, quando uma pessoa nova entra na empresa, você precisa comunicar para que áreas? Você precisa comunicar para a TI, para eles ativarem algum acesso? Você precisa comunicar a área de infraestrutura para solicitar a máquina daquela pessoa? É nessa etapa que essa comunicação precisa ser feita ou ela precisa ser feita antes, na etapa de recrutamento e seleção? Procedimentos de integração, né? Qual a apresentação que vai usar? Quanto tempo essa integração vai durar? Entrega alguma coisa na integração? Tem algum documento que ele precise assinar? Ou algum brinde que a organização dê? Quem é responsável por separar esse brinde e entregar? É nesse procedimento que você vai descrever tudo isso. Terceira etapa da jornada do colaborador, treinar, a etapa de treinamento. Então, agora que ele já foi recrutado e selecionado, admitido, foi recebido e integrado à organização, como ele será treinado para exercer as suas funções? Quais são as políticas relacionadas à etapa de treinamento? Pode ter uma política de incentivo educacional, em que você vai oferecer descontos ou bolsas em algumas instituições de ensino. Pode ter uma política de língua estrangeira, em que você vai dar desconto ou oferecer cursos de inglês ou espanhol, enfim, a língua que for o foco da sua organização, para o colaborador. E o processo de LNT, levantamento de necessidades de treinamento. Também é uma outra política que pode estar relacionada nessa etapa. Como é que você periodicamente faz um diagnóstico dos treinamentos necessários com os gestores, tanto para o novo colaborador como para quem já está na organização. Quais são os procedimentos associados? Como eu convoco para treinamento? Tem um modelo de convocação? Não tem? É por e-mail? É por mensagem via celular, né? Tem empresas que têm abandonado cada vez mais e-mails e têm agora migrado para aplicativos. Então, a convocação é enviada num grupo que você tenha na intranet ou um grupo no aplicativo de celular. Aqui você vai decidir. Processo de aprovação e reprovação. Algum treinamento vai ter processo de aprovação e reprovação? Vai ter prova? Se eu reprovar, eu faço o que com a pessoa que foi reprovada? Se ela for aprovada, ela recebe ou não recebe um certificado no final? Se sim, qual é o modelo desse certificado? Inscrição e cancelamento. Se a pessoa vai ter um processo de inscrição no treinamento, como é que ela vai cancelar a participação dela se ela quiser? Com quanto tempo de antecedência ela tem para cancelar essa participação? E por último, solicitação de reembolso pagamento. Digamos que na sua política de incentivo educacional, você dê 50% de reembolso para o colaborador que fizer uma graduação, uma faculdade. Como é que ele vai solicitar esse reembolso? Qual é o prazo para pagamento? O pagamento vai ser na conta bancária dele ou não? Tudo isso precisa fazer parte do seu procedimento. Indo aqui para a quarta etapa do ciclo, que é a etapa de avaliação, a etapa avaliar. Quais são as políticas relacionadas? Eu deixo aqui duas como sugestão. Uma política de avaliação de desempenho e uma política de avaliação no período de experiência. A mais comum, na minha opinião, é a avaliação de desempenho. Eu vejo que nem todas as empresas se preocupam em descrever um processo de avaliação do colaborador no período de experiência, tá? Qual é a importância de você ter as políticas relacionadas na etapa de avaliação? Porque você evita que cada gestor avalie seu colaborador por critérios diferentes. Aqui você vai definir a periodicidade da avaliação, que itens essa avaliação vai ter, quais são os critérios de mensuração de cada item, quem está elegível a ser avaliado e quem não está, como será o processo de feedback. Tudo isso tem que estar aqui descrito na sua política. E os procedimentos? Se a sua avaliação de desempenho for conduzida através de um sistema, você precisa ter um procedimento de como você configura essa avaliação no sistema da empresa.
ou um procedimento de como o gestor e o colaborador acessam esses formulários de avaliação. E a última etapa, que é a etapa de decisão, a etapa decidir, quais são as políticas relacionadas. A política de cargos e salários, que vai ajudar o gestor a definir e ter clareza de quais critérios ele precisa considerar para aumentar salário, para promover ou para fazer um aproveitamento interno, e quais são os critérios que ele vai usar para demitir um colaborador. Se a sua organização também tem algo semelhante, isso precisa estar descrito numa política. E os procedimentos associados? Carta de reconhecimento é um exemplo. Quando o colaborador da sua organização é promovido ou recebe aumento salarial, você faz uma carta parabenizando por aquele momento? Se sim, qual é o procedimento para a emissão dessa carta? Quem emite? Quem entrega para o colaborador? É você ou é o gestor? O colaborador assina ou não assina? Enfim, tudo isso fica documentado aí no seu procedimento. Desenho da proposta salarial. Se o gestor quiser dar um aumento para alguém, quem é responsável por fazer o desenho dessa proposta? É o RH ou é o gestor ou os dois em conjunto? E por último, o exemplo de procedimento de movimentação de pessoal. Digamos que o gestor queira transferir alguém ou dar um aumento para alguém. Existe um formulário que ele precisa preencher? Se sim, onde esse formulário está disponível? Quem precisa assinar esse formulário se ele for em papel ou aprovar se já for um processo automatizado em sistema? Percebam que desenhar a jornada do colaborador é desenhar a estratégia de gestão de pessoas da organização. É através da jornada desenhada que você, profissional de RH, vai ter clareza da sua estratégia, porque ela está concretizada, foi isso que eu falei no início do vídeo. Vai dar clareza para o gestor de quais são os papéis e responsabilidades dele e vai permitir que o colaborador tenha uma experiência positiva ao tramitar por todas essas etapas, porque ele tem o suporte de políticas e procedimentos em cada uma delas. E o gestor, provavelmente, se você considerou aquele pilar que eu expliquei lá no início da aula, está preparado para acompanhá-lo nessa trajetória. Então, agora que você já sabe e aprofundou cada um dos passos da jornada do colaborador, eu quero deixar aqui os próximos passos. O que você precisa fazer para implementar essa jornada? Primeiro, faça um diagnóstico da sua organização. A primeira etapa é você levantar o que já tem ou não tem definido dentro da sua empresa. Segundo, planeje o que você vai fazer. É importante que você trace um plano de ação para você saber por onde você vai começar. Não adianta você abrir várias frentes e não concluir nenhuma. Minha sugestão é que você comece e separe seu plano de ação por etapas. Então, primeira etapa, aí eu vou fazer um diagnóstico de tudo que eu tenho de recrutamento e seleção, o que falta e o que não falta ser desenhado. Depois que você mapeou as políticas e os processos que existem e o que falta, então agora eu vou desenhar os processos da etapa de recrutamento e seleção. Entregou a etapa de recrutamento e seleção, vai para a próxima e assim por diante. Terceiro ponto, lembre-se, o ótimo é inimigo do bom. Melhor feito do que perfeito. Eu vejo muitos profissionais de RH parando no meio do caminho, como diz aquela expressão, morrendo na praia. Por quê? Querem fazer o excelente e não aproveitam a oportunidade para fazer o bom. Às vezes, gente, vocês vão ter que implementar uma fase 1, testar para ver se ela deu certo ou não deu. Por isso que eu coloquei aqui por último, faça um piloto. Você vai ter que fazer um piloto para entender se funcionou, se não funcionou. E depois você lançar uma fase 2 da mesma etapa. Se você não tem um sistema hoje, por exemplo, para fazer avaliação de desempenho, vale a pena você começar a fazer um piloto no Excel? Por que não? É melhor ter no Excel do que não ter avaliação nenhuma. Se a sua empresa hoje não tem grana para investir numa pesquisa de clima, né, para você, por exemplo, medir
se a sua jornada está surtindo ou não está surtindo efeito, vale a pena você mesma montar um modelo de pesquisa de clima e aplicar isso através de um sistema de pesquisa gratuito que tem na internet. Eu tenho um e-book, inclusive, que eu digo que sistemas gratuitos, né, que aplicativos gratuitos você pode usar na área de RH. Então, vale a pena você pegar esse aplicativo gratuito e gerar sua pesquisa de clima ali com perguntas que você mesma vai desenhar. O importante, gente, é fazer, é colocar em prática. Se não ficar 100% na primeira vez que você tentar, não tem problema, isso faz parte do processo de melhoria. Você depois faz um diagnóstico do que deu errado, redesenha a estratégia e põe um plano B para rodar. E lembre-se, meça os resultados. Você só vai conseguir saber se a jornada do colaborador que você desenhou está ou não está trazendo resultados para a organização se você medir os resultados. Como você pode medir? Eu deixo aqui 3 sugestões de instrumento. Um é a pesquisa de clima, para você entender se o clima da organização melhorou ou não depois que você implementou as etapas da jornada. Segundo, entrevista de desligamento, ouvir os colaboradores que estão saindo, para entender se na percepção deles o clima organizacional melhorou ou não melhorou, a percepção em relação à liderança melhorou ou não. E caixa de sugestões. Algumas empresas abandonaram a caixa de sugestões. Tem gente, eu já ouvi alguém falando isso, tá, gente? Eu acho caixa de sugestões brega. Um mesmo instrumento pode ser que não seja aplicável em todas as organizações. Tem organizações que são organizações super high-tech, que não faz o menor sentido você ter lá uma caixinha com um papelzinho para a pessoa escrever e colocar lá na urna, porque você está numa organização que é de tecnologia. Então você vai ter que perceber uma forma de você automatizar a sua caixa de sugestões, deixar a sua caixa de sugestões digital, né? Mas tem empresas, gente, que por mais que tenham um investimento muito grande em tecnologia, tem grande parte do seu quadro de colaboradores no chão de fábrica, sem acesso a um celular, sem acesso a um computador, são motoristas, encarregados, ajudantes de entrega. Para esse público, por que não você disponibilizar uma caixinha com um papel para ele escrever? Dar alguma sugestão ou feedback a respeito da sua organização. É melhor você ouvir através do papel do que não dar voz a esses colaboradores, concordam comigo? Então, eu vou deixar aqui esses 3 instrumentos como sugestões para você avaliar a sua jornada. Eu espero que nessa aula eu possa ter contribuído para que você consiga montar a jornada da sua organização. Quem puder, depois me escreve nas redes sociais, pode ser via direct message lá no Instagram, pode ser através do Facebook, para vocês me contarem como foi a experiência, como está sendo a experiência de implementar a jornada na empresa de vocês. Eu deixo aqui as minhas redes sociais para que vocês consigam me dar esse feedback mesmo depois que a semana do RH estratégico finalizar, ok? Até a próxima aula, pessoal!